Olá, o Brasil Eleitor está começando e no programa de hoje você vai ver que uma decisão do Congresso Nacional prevê o uso do voto impresso nas eleições brasileiras. E por isso, o TSE vai montar um grupo de trabalho para estudar a viabilidade da impressão do voto eletrônico. O que eu deverei fazer é abrir uma comissão interna para já começar os estudos para implementar este procedimento. E mais, parceria entre TRE de Santa Catarina e a Associação Industrial de Joinville facilita a vida dos trabalhadores que precisam ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Acho que é muito mais fácil do que se deslocar até o centro ou até outro bairro. Tem o quadro Tira Dúvidas. Meu nome é Igor Batista, sou da Bahia, advogado. Eu tenho uma dúvida. Crianças e adolescentes que participaram dos projetos do TRE do Distrito Federal são diplomadas. Minha opinião sobre a reeleição, sobre a coligação. E a história do auxiliar de portaria, que virou juiz e presidente do TRE de Pernambuco. Tudo que eu tenho que agradecer, certo? Aos meus leais amigos e ao homem lá de cima. Esses são os assuntos que você confere agora no Brasil Eleitor. Uma decisão aprovada pelo Congresso Nacional determinou que o voto na urna eletrônica seja impresso a partir das eleições de 2018. Assim, o eleitor vai poder confirmar se o voto digitado por ele na urna corresponde ao do papel que será impresso logo após a votação eletrônica. Na última reportagem da série sobre a Reforma Eleitoral 2015, você vai ver que o TSE vai montar um grupo de trabalho para estudar a viabilidade dessa mudança. A medida vai gerar um custo de cerca de 2 bilhões de reais. Quando o assunto é garantir o direito ao voto, a Justiça Eleitoral tem superado limites. Hoje, a urna eletrônica coloca o Brasil como referência no sistema eleitoral. Agora, para chegar até aqui, o caminho foi longo. Foram vários os modelos de urnas adotados, de madeira, de metal, de lona. Foram anos de estudos até que em 1994, em Santa Catarina, os eleitores testaram um novo sistema de votação. Votaram pela primeira vez usando um computador. Foi uma urna eletrônica desenvolvida sem copiar absolutamente nada de outras que existiam pelo mundo, foi toda ela adaptada, adequada às condições, à legislação. Foi criada uma nova comissão que eu presidi como secretário de informática, composta de técnicos de informática do tribunal e algumas entidades conveniadas, como o INPE, CTA do Ministério da Aeronáutica, CPQD da Telebrás. Esse grupo desenhou o projeto da urna eletrônica, especificou o projeto da urna eletrônica, um projeto esse que é de propriedade da Justiça Eleitoral brasileira. 2 anos depois, em 1996, mais de 200 mil eleitores de 26 capitais, com exceção do Distrito Federal, votaram pela primeira vez na urna eletrônica. Várias tentativas de se implantar a impressão do voto surgiram após a adoção da urna eletrônica. As experiências, no entanto, mostraram que o registro do voto em papel gerou maior índice de falhas que qualquer operação eletrônica e confirmaram a inviabilidade do uso dessa forma de conferência dos resultados eleitorais. Tivemos vários problemas com a impressão do voto, considerando que a urna eletrônica é um dispositivo eletrônico. A impressora é um dispositivo eletromecânico. Sabe-se que, cientificamente, que um dispositivo eletromecânico falha muito mais que um dispositivo eletrônico. Então, nós já temos aí um problema conceitual. O mecanismo que vai auditar falha mais do que o mecanismo auditado. Bom, isso se potencializa pelas nossas características. A urna viaja milhares e milhares de quilômetros até chegar a uma aldeia indígena, por exemplo, e passando por variações de temperatura, umidade, salinidade, poeira e recebendo muito impacto. Ou seja, esse
esse percentual de possibilidade de dar pane, ele se potencializa. E isso aconteceu na prática, ou seja, as impressoras paravam, travavam, os papéis enrolavam e se tinham problemas, como por exemplo a inoperância da urna e, em alguns casos, até mesmo da quebra do sigilo, porque quando o papel embola, ele mantém o dado exposto e qualquer um que for dar a manutenção daquela urna verifica o dado que foi feito, que deveria ser, o voto que foi feito, que deveria estar guardado em sigilo. Se quebra o sigilo do voto. Mas depois de 19 anos de eleição informatizada, uma decisão aprovada no Congresso Nacional determina que o voto seja impresso a partir das eleições gerais de 2018. Os parlamentares defenderam a ideia de que o voto deve ser impresso e depositado em seguida numa urna lacrada após a confirmação do eleitor de que as informações do papel correspondem às escolhas na urna eletrônica. Para estudar a viabilidade dessa mudança, o TSE vai montar um grupo de trabalho. Como presidente da Corte Eleitoral, o que eu deverei fazer é abrir uma comissão interna para já começar os estudos para implementar este procedimento, que deve custar mais de R$1 bilhão aos cofres públicos. Nós não podemos fazer isso de uma hora para outra. Isso tem que ser feito também ao longo de 2, 3, 4 eleições, porque modificar o sistema eleitoral brasileiro, ele funciona porque ele foi implantado com cuidado, com esmero. A cada eleição foi se realizando, verificando eventuais incompatibilidades, o que poderia dar errado, foi sendo aperfeiçoado até que se chegasse a todo o país com esse sistema. Para o TSE, uma das grandes inovações do sistema de votação eletrônica é justamente evitar a intervenção humana no processo eleitoral. A urna já tem dispositivos suficientes de segurança. Para fraudar a urna eletrônica, você tem que fraudar uma a uma, e são 500 mil. Então, você diminui o interesse. O segundo são recursos. Ou seja, nós colocamos um software extremamente seguro, tá? De forma que, para quebrar chaves de segurança, para quebrar algoritmos, etc., a pessoa tem que ter inteligência, tem que ter recursos computacionais, tem que ter máquina, etc. E a terceira é tempo. Tudo é colocado o mais perto possível da eleição, de forma a não dar tempo para que seja quebrado qualquer sistema de segurança. Então a tecnologia veio justamente para diminuir a intervenção do homem e colocar celeridade, precisão, auditabilidade no processo e implementar vários mecanismos de segurança. Então, por isso que nós saímos de um nível de credibilidade baixíssimo e atingimos hoje mais de 90% de credibilidade junto ao cidadão brasileiro. E a seguir, parceria entre TRE de Santa Catarina e a Associação Industrial de Joinville leva a biometria para mais perto dos trabalhadores. Eu volto em instantes. Ano que vem é ano de eleição e o Brasil Eleitor foi a um dos principais pontos turísticos de São Paulo para tirar as dúvidas dos eleitores. Vamos ver? O passeio de hoje é pelo Mercado Municipal de São Paulo. Este prédio belíssimo fica no centro da cidade. O Mercadão, como é conhecido, foi inaugurado em 25 de janeiro de 1933. É visita obrigatória para turistas do Brasil e do exterior. O Mercadão tem quase 300 estandes que vendem bacalhau, queijos, temperos, cereais. Aqui o visitante encontra também todo tipo de fruta. Olha só essa banca, quantas opções. Já ouviu falar em pitaia amarela? Aqui tem, quero. E o bacana é que a gente pode experimentar. É uma delícia.
Este é o mezanino do Mercado Municipal de São Paulo. Ele foi construído em 2004. Daqui o visitante tem uma ótima visão dos vitrais. Eles foram importados da Alemanha e mostram o trabalho no campo. Agora eu vou aproveitar que eu estou no Mercado Municipal de São Paulo para conhecer as dúvidas dos eleitores. Meu nome é Igor Batista, sou da Bahia, advogado. Eu tenho uma dúvida. Eu devo fazer a biometria para votar nas eleições de 2016? Igor, há duas situações diferentes. Uma daquele eleitor que foi convocado pela Justiça Eleitoral, esse eleitor obrigatoriamente tem que comparecer ao cartório eleitoral para fazer a biometria sob pena de não votar nas próximas eleições. E para aquele eleitor que não foi convocado pela Justiça Eleitoral, a biometria ainda está sendo um processo facultativo. Então, se o eleitor não for ao cartório eleitoral fazer a biometria, com ele não vai acontecer nada e ele vai poder votar normalmente nas próximas eleições. De que forma a biometria vai dar mais segurança às eleições? O processo de biometria é importante na identificação do eleitor. A partir do momento que o eleitor estiver já cadastrado perante a Justiça Eleitoral dentro do processo de biometria, ele vai se identificar não mais com o documento, com foto ou com título de eleitor, e sim com a sua impressão digital. Vai ser a impressão digital que vai possibilitar que o eleitor vote nas próximas eleições. Oi, eu sou o Gabriel Henrique, sou vendedor aqui no Mercadão e eu quero saber, quem é deficiente e não tem os dedos, também tem que fazer a biometria? Gabriel, existem pessoas que não têm as mãos, por exemplo, ou não têm os dedos para poderem se identificar. Para essas pessoas, o processo de identificação do eleitor, ele não vai ser pela biometria e sim pela forma antiga, que é a utilização do documento com foto. Existem pessoas, por exemplo, que têm os dedos perfeitos, mas não têm impressões digitais nos dedos. Também para essas pessoas, a identificação vai ser feita à moda antiga, que é através da utilização do documento oficial com foto. Se eu não fizer a biometria, meu título de eleitor não valerá mais? Há duas situações aqui que precisam ser levadas em consideração. Aquela primeira situação do eleitor que foi convocado pela Justiça Eleitoral e não atendeu a essa convocação. Para esse eleitor que não atendeu a convocação da Justiça Eleitoral para realizar a biometria, esse eleitor terá o seu título cancelado dentro de um processo chamado de processo de revisão do eleitorado e, portanto, o seu título antigo deixará de ter valor. Meu nome é Letícia Cristina Ferreira, sou coordenadora de plantão. Eu gostaria de saber se no ano que vem, 2016, aos 16 anos, pode se alistar na Justiça Eleitoral. Letícia, para aqueles jovens que completarem 16 anos até a data da eleição, que é o primeiro domingo de outubro de 2016, para essas pessoas, esses jovens poderão se alistar com 15 anos, desde que, repito, no dia da eleição elas já tenham completado ou completem no próprio dia da eleição 16 anos. Para aqueles jovens que completem 16 anos após as eleições, esses jovens não vão conseguir se alistar ainda no ano de 2016 e, portanto, vão poder votar só após as eleições de 2016. Queria saber, o voto do jovem de 16 anos tem o mesmo valor que os outros? O voto não tem valor, o voto tem consequência. Mas para responder a sua pergunta, eu digo o seguinte: cada voto vale um, ou seja, o voto da pessoa mais velha vale a mesma coisa que o voto da pessoa mais nova, o voto da pessoa mais rica vale a mesma coisa que o voto da pessoa mais pobre, o voto da pessoa mais inteligente ou mais instruída vale a mesma coisa que o voto da pessoa menos instruída, ou seja, no Brasil vigora o princípio do voto singular, uma pessoa, um voto, todos os votos com o mesmo valor. O TRE de Santa Catarina se uniu à Associação Comercial e Industrial de Joinville para facilitar a vida dos trabalhadores da indústria. Os funcionários do maior polo industrial do estado ganharam postos do TRE pertinho do trabalho. O objetivo do TRE catarinense é atender cerca de 30 mil trabalhadores. Confira. A indústria é a base da economia de Joinville, a maior cidade de Santa Catarina. A região conta com mais de 5 mil indústrias, são 112 mil empregados. Só esse condomínio industrial reúne mais de 80 empresas.
É dessa empresa, com 135 empregados, que saem as máquinas para as indústrias de todo o país, principalmente para a indústria automotiva. O Felipe trabalha aqui. Ele é analista de automação e programa robôs usado em fábricas. Mas hoje, ele deixou o trabalho de lado por alguns minutos para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Não precisou nem sair do condomínio industrial. Foi até o posto do TRE, instalado aqui mesmo. Em poucos minutos, fez o recadastramento biométrico. Foi bem fácil, bem rápido. O Rodrigo também aproveitou a comodidade de ter um posto do TRE no trabalho e fez a biometria rapidinho. Seria bem mais complicado. Eu teria que me deslocar, o trajeto do deslocamento não daria tempo de chegar lá, não ia estar aberto o local para mim. Eu teria que pegar um dia de folga, né? No caso, pedir para mim conseguir fazer o título. O objetivo do TRE catarinense é atender cerca de 30 mil trabalhadores das indústrias de Joinville. O Rogério é o gerente da indústria e aprovou essa ideia. Tendo essa mobilidade, essa proximidade da Justiça Eleitoral com o nosso colaborador, nossa equipe, nossos amigos, né, colegas, fica muito mais fácil do que se deslocar até o centro ou até outro bairro, até próximo daqui, para fazer esse cadastramento de biometria, né? E as pessoas têm que ser um pouco conscientes, são conscientes aqui na empresa, né, com segurança, com trabalho, e obviamente a Justiça Eleitoral entra nesse aspecto para a cidade, para o estado e para o país. Joinville tem 397.323 eleitores, 194 mil já fizeram um cadastramento biométrico. O objetivo é que até o dia 22 de março sejam cadastrados pelo menos 80% do eleitorado da cidade, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. A indústria é um pouco deslocada do centro, do nosso posto central. Por essa razão, a Justiça Eleitoral está disponibilizando estes postos para que o eleitor tenha maior comodidade em ser atendido para fazer o procedimento da biometria. Essa comodidade oferecida aos trabalhadores foi possível graças à parceria da Associação Comercial e Industrial com o TRE catarinense, o que veio dar mais agilidade para todo o processo de recadastramento biométrico em Joinville. Nós discutimos com a Justiça Eleitoral, eles foram muito acessíveis e conseguimos que vários postos fossem instalados pela cidade. Qual era o objetivo? Primeiro, facilitar a vida do cidadão. Segundo, conseguir que todos se recadastrassem, que lá no fundo é o objetivo de todas as entidades, da Justiça Eleitoral também, é dar mais conforto para que o cidadão cumpra com as suas obrigações. E depois do intervalo, o quadro Eleitor Brasileiro traz a história de vida e de superação do presidente do TRE de Pernambuco. Eu volto em instantes. Fim de ano é tempo de festa, de formaturas e as crianças e os adolescentes que participaram dos projetos desenvolvidos pelo TRE do Distrito Federal foram diplomados e ganharam presentes. O auditório do TRE do Distrito Federal ficou lotado de alunos e professores do ensino fundamental de escolas públicas e particulares. Eles vieram participar da premiação dos vencedores dos programas desenvolvidos pelo TRE do DF para estudantes. Nós temos um módulo voltado para alunos do 1º ao 5º ano, que é o programa Inclusão Social desde a Infância. Eles aprendem a discutir e a se atentar para temas sociais relevantes a partir de personagens do folclore. Esses personagens defendem temas sociais como a inclusão do portador de necessidades especiais, a proteção à natureza, o uso racional da água. O concurso de redação é uma das ações que o TRE faz nas escolas. Este ano o tema foi Cidadania e a Reforma Política que Queremos. Voto, instrumento de transformação. Os textos foram produzidos por alunos do 6º ao 9º ano. Os vencedores ganharam tablets. Minha opinião sobre a reeleição, sobre a coligação e sobre a corrupção. Um outro programa voltado para os estudantes é o Eleitor do Futuro, onde participam jovens do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. O TRE leva urnas eletrônicas para as escolas para simular uma votação de verdade.
Nós reproduzimos um verdadeiro processo eleitoral completo. Os alunos participam de registro de candidaturas, plenárias, debates, passeatas, gincanas, atividades da escola, treinamento de mesários e no dia da eleição eles vão votar no partido político formado pelos estudantes que defendeu a política pública que eles consideram mais adequada para a comunidade ou para o nosso país mesmo. 30.500 alunos participaram dessas eleições. Eles escolheram o partido que mais tinham afinidade. Entre as legendas em disputa, o partido Vida e Saúde, o Segurança Pública e o Liberdade, Respeito e Dignidade. Para as eleições fictícias, o TRE criou 136 sessões de votação em 39 escolas diferentes. Uma das prerrogativas para a gente criar o partido foi eleger propostas possíveis de serem realizadas entre os alunos. Então, uma coisa que eu enfatizei bastante é que eles não poderiam prometer nada que não pudesse ser realizado, né? Todos esses projetos do TRE do Distrito Federal foram feitos em parceria com a Secretaria de Educação. Essas parcerias e essa iniciativa do tribunal é de suma importância para que a gente já consiga inserir na base da sociedade brasileira a importância e a necessidade de que os nossos jovens entendam e participem e enxerguem o processo eleitoral brasileiro não como um negócio distante deles, ou como um tabu, ou como uma coisa negativa, mas sim como uma coisa extremamente necessária e essencial para a nossa vida em sociedade. O objetivo é despertar a consciência cívica para que eles saibam que por meio do voto eles estão exercendo a cidadania, legitimando a democracia e, por que não dizer, contribuindo para os rumos do nosso país. As escolas que quiserem participar dos programas do TRE do Distrito Federal devem enviar um e-mail para o endereço que aparece aqui na tela. As inscrições ficam abertas até o dia 31 de janeiro de 2016. E a última reportagem do programa de hoje traz uma história de superação de um eleitor brasileiro. É a história de um jovem de família humilde que começou a trabalhar como auxiliar de portaria no Tribunal de Justiça de Pernambuco e hoje é juiz do tribunal e presidente do TRE. Na trilha da vida, hoje ele pedala. Mas a caminhada do presidente do TRE de Pernambuco, Antônio Carlos da Silva, foi longa. À beira-mar, na praia de Boa Viagem, nosso personagem relembra a infância pobre no Recife. Eu comecei a trabalhar com 11 anos, nós somos 6 irmãos e minha mãe trabalhava numa empresa de cinematográficos, antigamente Metro-Goldwyn-Mayer, que distribuía filmes aqui em Recife. Na minha infância eu cheguei a fazer papagaio, que chama pipa, para vender. Na Metro-Goldwyn-Mayer, minha mãe, quando cortava as fitas, sobrava, eu pegava um pedaço, fiz uma caixa de papelão, dentro da caixa tirei uma lâmpada dessa transparente, enchia d'água, 2 carretéis daquela linha corrente, aí ficava passando atrás e cobrava aos meninos que vinham assistir, porque era um cinema que eu fazia. Fazia caminhãozinho também para vender, quer dizer, tudo isso na minha infância eu fiz. Hoje os tempos mudaram. A rotina de Antônio Carlos é dividida entre os passeios de bicicleta e a presidência do TRE. Mas o primeiro contato com o direito veio quando ainda era adolescente. Comecei a trabalhar no escritório de advocacia, lá no edifício Sulacap, sala 615, com Zé Guimarães Sobrinho. Depois de um certo tempo, ele achou por bem me encaminhar a um primo dele para trabalhar no armazém Valença, que hoje fechou. Eu vendia louças, eu fui lá para trabalhar, para limpar chão, depois fui embalador, depois de embalador fui para o estoque, depois fui ser vendedor. Foi o patrão que sugeriu que ele prestasse concurso público para entrar no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Antônio seguiu o conselho e foi aprovado. Abriu um concurso para servente, contínuo, auxiliar de portaria, encarregado e administrador do fórum. O jovem auxiliar de portaria, cidadão, eleitor, começava a se destacar no Tribunal de Justiça. O desembargador aposentado, Geraldo Campos, se lembra daquele tempo? Ele sempre foi um bom servidor, não. Ele sempre foi um excelente servidor. Ele recebia todo mundo com esse sorriso aberto. Mas Antônio Carlos sonhava alto. Com o apoio da família, resolveu estudar direito, ser advogado. Se não fosse minha família, eu não teria conseguido, porque me ajudaram muito, certo? Minha mulher
fazia as pesquisas que eu não tinha tempo, que o foro me consumia totalmente. O foro me consumia de domingo a domingo. E em tudo que eu me meto para realizar. E como o fórum não tinha quase nada quando nós assumimos, nós éramos 23 funcionários, aí eu tinha que me dedicar ao fórum. Quando podia, minha mulher me ajudava a fazer pesquisas e eu então concluí o curso. Nem a reprovação na disciplina de Direito Penal o desanimou. Ele persistiu, se formou, se tornou diretor do fórum e fez novo concurso para juiz. Eu tinha que arrumar um horário. Como eu me acordo muito cedo, sempre me acordei às 4 horas da manhã. Eu me acordava às 4 horas e sempre tinha um roteiro para estudar. E estudava, fiquei estudando durante esses 2 anos, antes da realização do concurso, até no dia que o concurso foi realizado. Fiz a prova e passei. Dali fui para Parnamirim, Serrita, Salgueiro, Cabrobó. Antônio voltou ao Recife, se tornou juiz penal, desembargador criminal e no meio desse ano foi eleito presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Uma trajetória que serve de inspiração e enche de orgulho muita gente. Como vizinho, que sou um excelente vizinho. Como profissional, o que conheço como amigo e é uma pessoa realmente que é muito diferenciada. Tudo que eu tenho que agradecer, certo? Aos meus leais amigos e ao homem lá de cima, que é o único que pode explicar essa trajetória todinha, né? Que, para mim, eu me sinto, em parte, fascinado com isso, que eu nunca pensei que chegaria a isso. Mas cheguei e estou aqui feliz. Com certeza, a história de vida do presidente do TRE de Pernambuco é inspiradora. Um bom exemplo de que, com determinação, é possível superar qualquer dificuldade. E o Brasil Eleitor acabou. Para quem perdeu uma parte do programa de hoje ou quer rever este ou os outros programas, basta entrar no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Agora, se você tem alguma dúvida sobre a Justiça Eleitoral ou quer sugerir uma reportagem, aí é só escrever pra gente. O endereço é brasileleitor@tse.jus.br. Eu volto na semana que vem. Obrigada pela sua companhia e um Feliz Natal para todos nós. Tchau!